tentar fazer com que a gente termine um pouco mais cedo hoje à noite, devido a tudo que está acontecendo. Nós vamos direto daqui para o aeroporto, para o Natan, então é um pouco arriscado ainda, eu acho. Então vamos tentar terminar um pouco mais cedo hoje, mas vamos aproveitar, nós estamos aqui e vamos aproveitar a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pelas pessoas que estão aqui. Peço que essa tua palavra possa estar entrando nos corações, para que a gente possa entender melhor a tua palavra e entender como isso se aplica a nós e que nossa igreja seja edificada, mesmo pouco em números, com esse momento, com esse ensino, em nome de Jesus. Amém. O irmão Vanson não está aqui, obviamente. O irmão Vanson está pregando na igreja do Pastor Fred, na igreja Esperança hoje. Então também vamos estar orando por ele, nesse ministério que ele está tendo. Eu fico muito feliz porque eu vejo que nossa igreja está exportando pregadores. Então isso é muito bom. Faz bem no meu coração ver isso. Enquanto quando ele não estiver, eu estou fazendo uma pequena série sobre o crente de Israel, o relacionamento, como o crente deve pensar a respeito de Israel. E eu acho importante isso, devido a tudo que está acontecendo nesse momento. Eu não lembro, um tempo na minha vida, de 53 anos a partir de agora, eu não me lembro um momento em que, nessas 5 décadas, em que Israel estivesse mais nas notícias do que esses anos. E isso diz muita coisa, porque Israel está sempre nas notícias, mas os olhos do mundo estão em Israel como nunca antes, ao meu ver, na minha perspectiva. E como Israel é tudo ligado com o Antigo e Novo Testamento, e é importante que nós, os cristãos, que nós pensemos corretamente sobre a nação de Israel. Agora, eu já dei a primeira parte desse estudo, 2 semanas atrás, quando o irmão Vanson faltou, mas esse estudo, inclusive, está na internet, se você quiser voltar, mas só para revisar um pouco, está aqui, tem muitos estudos aqui, só para te dar só para fazer uma pequena propaganda, na quarta-feira, Deus permitindo, nós iremos seguir em frente com o nosso estudo sobre os livros históricos, que também vai falar muito sobre a nação de Israel, por necessidade. Todos os livros históricos, a cena é Israel, e o povo que está sendo tratado é Israel. Então nós vamos aprender muito mais e aprofundar muito mais até nesse assunto de hoje. Mas a gente está falando sobre Israel, e como nós devemos pensar diante das noticiárias hoje. E eu dividi em 4 partes aqui. Quando a gente fala em Israel na Bíblia, a gente fala de uma de 4 coisas. Primeiro, a gente fala de Israel, a terra. E hoje em dia, quando a gente fala, isso está acontecendo lá em Israel, nós estamos nos referindo a um ponto geográfico, E esse ponto geográfico tem suas raízes, tem sua origem no Antigo Testamento. E nós olhamos, na última vez que eu dei esse estudo, que quando eu iniciei o estudo, nós olhamos como Deus, antes que existisse Israel, antes que Abraão existisse, Deus já havia separado essa terra para ele, certo? E então, ele nunca na palavra de Deus, ele abre mão, nunca ele desiste de dessa terra ser seu patrimônio especial. Agora nós sabemos que Deus é o dono de todas as terras, Deus é o dono de todas as coisas, E então todas as nações pertencem a Ele. No final das contas, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Mas Ele tem um posse especial. Ele escolheu de uma forma especial esse pedaço de geografia, a nação de Israel. Deixou as outras nações habitarem ao redor, mas escolheu como herança
diz, como diz em Deuteronômio 32, como herança para ele mesmo essa parte da terra. E nunca abriu, não, a gente nunca lê na palavra de Deus, onde Deus diz, não, essa terra não é mais minha, não quero mais nada a ver com essa terra. Então, quando a gente fala que a terra chama a nação de Israel de terra santa, ou a terra prometida, ou a terra de Deus, nós estamos falando corretamente, teologicamente, biblicamente. Essa terra pertence a ele de uma forma especial que o Brasil não pertence, certo? E os Estados Unidos e outros países, certo? Existe uma coisa especial, uma habitação especial de Deus naquela terra. Então a gente fala disso. Na semana passada a gente falou sobre isso. A gente pode, quando a gente falar sobre Israel, falar de uma descendência física ou de uma nação redimida. E essas duas coisas nós vamos tratar hoje. Qual a diferença entre a descendência física e a nação redimida? Ou a gente pode estar falando de Israel como a entidade política atual. E na última lição, no último estudo, nós vamos falar sobre a entidade, como a entidade política atual, a nação de Israel atual, cabe dentro do nosso pensamento bíblico sobre a nação de Israel. Okay? Mas por enquanto vamos sobre essa questão de descendência física e espiritual. No livro de Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão, né? E essa aliança com Abraão se descreve em dois lugares. Na verdade, ele faz duas vezes. Ele faz uma vez e depois ele chega e confirma com mais detalhes e com mais intensidade. Primeiro em Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 15. Deixa eu voltar para trás um pouco. Isso é importante, porque hoje, inclusive, muitas igrejas que se chamam evangélicas confundem essas coisas. Confundem, não sabem dividir corretamente, não sabem pensar. E porque confundem essas coisas, os frutos dessa confusão às vezes não são muito bons. Então é muito bom a gente ver isso. Vamos olhar a aliança que Deus fez com Abraão. Primeiro em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 e 3 diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não coloquei aqui versículo 7, mas também versículo 7 de Gênesis capítulo 12, diz o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então aqui nós temos Deus pela primeira vez colocando uma promessa que daria para Abraão esta terra. E note uma coisa aqui, nesta promessa, já essa primeira promessa que Deus faz com Abraão, que inclui a terra, não existe condição. Se os teus descendentes fizerem isso, então essa terra será o teu. Mas se não, não. É incondicional. Essa terra eu darei aos teus descendentes. Gênesis 15. Deus volta para Abraão e ele volta e ele coloca, ele sela a sua aliança e faz uma aliança segundo os costumes de lá, com sacrifício, daquela época, com sacrifício, como se fosse assinando um contrato. Né? Aí ele diz, em versículo 5 a 6, ele diz, então levou fora e diz, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar, e disse-lhe, assim será a tua semente. Versículo 6 é importante. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isto por justiça. Interessante notar aqui, a crença veio depois da promessa. Continuando, pulando para o versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo,
a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e o Serpens, e o Amarreu, e o Cananeu, e o Girgaseu, e o Jebuseu. O que ele está dizendo todos esses nomes? Ele está estabelecendo as margens e as fronteiras da terra prometida. Então é um lugar específico, com fronteiras específicas, e essa promessa, ele está dizendo, essa terra é a posse, pertence daqui para frente aos seus descendentes, certo? Por que ele pode fazer isso? Porque Deus havia reservado esse espaço antes de Abraão para ele, certo? Então ele está dizendo, o propósito que eu reservei é que eu irei colocar a tua descendência de lá. Dois aspectos importantes. Primeiro, Deus dá terras específicas aos descendentes físicos de Abraão. Isso é muito importante, porque nós temos muitas pessoas hoje e há muito tempo querendo espiritualizar quem é Israel. Nós vamos olhar isso mais para frente. Espiritualizar todo o aspecto da promessa de Deus. Mas Deus aqui deu terras específicas aos descendentes físicos de Abraão. E se Deus deu terras específicas aos descendentes de Abraão, descendentes físicos de Abraão, então, ele, como Deus, vai ter que cumprir essa promessa, certo? Isso é muito importante para a gente entender. Cumprir essa promessa aos descendentes físicos de Abraão. E a segunda coisa que eu já notei aqui, esta aliança, incluindo a questão da terra, é incondicional. Não está dizendo, se vocês me obedecerem, se seus descendentes me obedecerem, é o teu, é incondicional. Agora, mais tarde, a gente vai ver que Deus coloca as condições. Aí é importante a gente entender uma coisa. Duas palavras aqui, que começam com pé. Então, a permanência na terra do povo de Israel foi condicional. Mas a posse da terra, não. A permanência, sim. A posse, não. Isso quer dizer o quê? Que a permanência do povo, se eles ficassem na terra ou fossem espalhados na terra, dependeria da sua obediência. Mas o fato existencial de que a terra pertencesse à nação de Israel não é condicional. E muita gente não sabe separar essas coisas. Eu quero que vocês vejam duas coisas. Primeiro, em Deuteronômio 28, nós vamos olhar essa questão condicional. Porque em Deuteronômio 28, 1 e 2, e depois pulando para 7 e 8, mas primeiro 1 e 2. No caso que Israel obedecesse a palavra de Deus, o que ia acontecer? E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 7. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres em tua mão, e te abençoará na terra que te dê o Senhor teu Deus. Então, Israel obedecendo, Israel permanece na terra. Mas, em versículo 28, de 15 a 64, versículo 15 e versículo 64, primeiro 15. Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, hoje te ordeno, então, sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Versículo 64. Eu estou pulando porque ele lista um monte de coisa que vai acontecer. Entre essas coisas que acontecem, o Senhor vos espalhará entre todos os povos,
desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais servirás a madeira e a pedra. Então, se o povo de Israel que está na terra vai desobedecendo a Deus promete aqui espalhá-los para toda a terra. Aí você pode pensar, puxa, então Deus pôs condições na promessa que ele fez, na promessa incondicional que ele havia feito. Mas isso não vai de acordo com o nosso Deus, que faz uma promessa incondicional e depois volta para trás, né? Isso não é de acordo com o Deus que nós conhecemos. Eu espero que Deus não é realmente assim, porque eu sou crente em Jesus Cristo, salvo por Jesus Cristo. E quantas vezes, depois de ser crente, eu tenho desobedecido a Cristo? E Deus tem me disciplinado e tem me trazido de volta. É isso que Deus faz. Inclusive, em Romanos capítulo 11, 9, 10 e 11, que nós vamos ver daqui a pouco, isso é o ponto que o apóstolo Paulo está fazendo. Mas, será que a desobediência do povo de Deus revogou a sua promessa incondicional? Não seria incondicional se fosse. Mas vamos olhar em Ezequiel 24 e 28. Isso é depois que a nação de Israel havia pecado. Depois que havia sido expulso da terra e espalhado para os confins da terra, o que Deus fala para a nação de Israel em Ezequiel? 36, começando no versículo 24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei em todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andais nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Versículo 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Deus está aqui falando da nação de Israel, em desobediência, em exílio, sob a disciplina de Deus, e ele diz: vocês ainda irão habitar na terra que eu dei a vossos pais, e ainda mais, vocês irão habitar na terra em crença, em obediência, certo? Então a promessa que ele havia feito com Abraão, muitos séculos antes, não havia sido revogada, mas Deus, pela soberania dele, irá salvar Israel como nação, e irão habitar naquelas margens que ele deu para Abraão, certo? Naquela época. É importante. Agora, tem alguns que falam: não, mas eles tiveram sua chance quando Jesus chegou. Então, essa é uma teologia muito comum hoje. Mas Jesus chegou e o povo rejeitou, então Deus foi para os gentios. Isso não cabe com a promessa que Deus faz aqui, porque aqui Deus está prometendo salvar Israel como uma nação, e como uma nação trazer de volta dentro daquelas fronteiras. Isso não tem acontecido, não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Amós 9. Eita, pastor, agora deixa eu ir para o livro aqui. Nunca vai. Amós 9, profetas menores, olha. Mais uma vez, Deus falando: e removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. Eu os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Isso já aconteceu? Não. Então, uma coisa que vai acontecer ainda, e vai acontecer com a nação de Israel
como nação de Israel, entidade física, descendentes físicas de Abraão. Essa promessa está sendo feita para os descendentes físicos de Abraão. Então tem que ser cumprido para quem? Para com os descendentes físicos de Abraão. E ainda mais fala da habitação na sua terra. É isso aí. Então, essas passagens deixam claro. Se fosse só ali, eu acho que não haveria confusão. Mas a confusão começa quando nós estamos aqui agora no tempo da igreja quando nós estudamos o livro de João, nós vemos que Jesus veio para os céus, que era a nação de Israel. Os céus não os receberam, mas aos que os receberam, a estes deu o poder de serem chamados de Deus, filhos de Deus. E nós sabemos o histórico, que Deus veio para os judeus, ele foi crucificado. Isso fez parte do plano, isso não foi acidente, isso fez parte do plano eterno de Deus. Em Apocalipse nós vemos que Jesus Cristo, o Cordeiro, que foi morto que antes da fundação do mundo. Então, antes que Adão e Eva houvesse pecado, já esse plano existia. É muito importante isso, a gente entender isso. Porque tem muita gente que diz, que usa os judeus crucificaram Jesus Cristo, então os judeus são eternamente amaldiçoados, certo? Mas o que Jesus Cristo falou quando ele estava sendo crucificado? Perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Como não sabem o que fazem? Não sabiam que eles estavam operando o plano eterno de Deus, o plano eterno de Deus que resultou na minha salvação, na sua salvação. Então, assim, os judeus, ao fazerem isso, estavam pecando, estavam em rebeldia contra Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo estavam operando sem saber, sem querer, o plano eterno de Jesus Cristo. Certo? Mas será que por causa disso e outras coisas, Deus tem rejeitado permanentemente a nação de Israel? Será que Israel não existe mais? E tem muita gente que vai para uma passagem em Gálatas capítulo 3, 28 a 29, para provar que sim, que a nossa nação de Israel não existe mais em algum momento significativo, não existe mais, e agora é só a igreja, e sempre será a igreja, e todos que serão salvos vão ser salvos através da igreja, e só existe um povo de Deus, e assim vai. Essa passagem em Gálatas capítulo 3, 28 e 29. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Algumas pessoas olham isso e dizem, está vendo? Não existe mais judeu. Todos nós somos herdeiros de Abraão através de Jesus Cristo. E sim, todos nós que somos cristãos em Jesus Cristo, nós somos herdeiros da promessa através de Jesus Cristo, por nossa fé na promessa. Da mesma forma, e um dos pontos que Paulo faz e que o livro de Hebreus faz, é que, vez após vez, é que nós somos salvos pela fé, da mesma forma que nós lemos, eu disse que isso foi muito importante em Gênesis capítulo 12, que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Ou seja, ele foi salvo pela fé na ordem de Cristo. Então é verdade que todos que são salvos, desde o Antigo Testamento até aqui, nós somos salvos e nós somos herdeiros da promessa de Abraão. A questão é, qual promessa? Porque ainda existe distinção entre o judeu e o gentio. E essa passagem, você pode olhar essa passagem e diz, não, mas essa passagem está dizendo que não tem distinção entre judeu e grego. Está dizendo, as primeiras palavras, não há judeu nem grego, não tem. Mas presta atenção ao texto. Não há servo nem livre,
Então tenta isso amanhã, vai para o seu trabalho e diz: olha, em Cristo não há servo nem livre, então eu tenho o mesmo patamar que meu patrão, e eu vou ganhar o mesmo, e eu vou mandar aqui do mesmo jeito que ele manda. Tenta isso para ver como funciona. Agora, se seu patrão é crente, e você é crente, então não há diferença entre você e ela quanto à sua posição diante de Deus. Isso sim. Quanto à sua posição em termos de salvo ou não existe. E vocês são salvos da mesma forma, são pecadores da mesma forma e salvos da mesma forma. Isso sim. Não há macho nem fêmea. Se esse versículo está dizendo que todas as diferenças estão sendo apagadas, então aqui é um grande apoio para o movimento transgênero. Porque não existe diferença, então por que nós temos banheiros masculino e feminino aqui? Eu vou dizer que existem diferenças. E quem é casado há algum tempo sabe, existem muitas diferenças entre homens e mulheres. Essa passagem está falando soteriologicamente. Homens e mulheres são salvos da mesma forma e pela mesma pessoa. Todos vós sois um em quem? Em Cristo Jesus. Sois Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa. Mas qual promessa? Lembra que uma parte da promessa que Deus fez, boa noite, uma parte da promessa que Deus fez a Abraão foi a descendência em que em Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. Lembram disso? Essa é a promessa, porque ali Deus estava falando especificamente da pessoa de Jesus Cristo. E nós somos herdeiros com Abraão nesta promessa. Mas nós, gentios, não somos herdeiros de Abraão na questão da terra. Deus nunca prometeu que eu iria morar em Palestina, ou na terra prometida. Eu gosto de usar o nome Palestina, na terra prometida. Nunca prometeu isso. Isso foi uma promessa que Deus fez aos descendentes de Abraão, e não para a gente. Ok? Existem duas passagens para finalizar aqui. Horas são? Existem duas passagens importantíssimas no livro de Romanos 9 e Romanos 11. Primeiro, eu preciso explicar o que Paulo está dizendo, porque o livro de Romanos segue uma sequência lógica. Nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo descreve o Evangelho. De capítulo 1 a capítulo 8 é o Evangelho, é o homem na sua condição. Ele começa em versículo 18 do capítulo 1. A ira de Deus se demonstra sobre os homens, por causa da sua desobediência. Ele vai descrevendo e colocando todo mundo no mesmo patamar de pecador, todos, judeus e gentios, certo? E a partir do versículo, aí ele vai, capítulo 3, capítulo 4, ele vai descrevendo qual seria o salário daquele pecado, que é a morte. E a partir do capítulo 5, ele começa a falar sobre a solução daquela situação que é Jesus Cristo, né? E a partir de versículo 7, ele começa a falar para os crentes, dizendo: olha, vocês são crentes, nós somos crentes, mas nós ainda lutamos com o pecado. Mas mesmo, capítulo 8, qual é o ponto de capítulo 8? Mesmo com o nosso pecado, ou qualquer outra coisa, se nós somos crentes em Jesus Cristo, nós somos salvos. Quem me separará do amor de Cristo? Nada, né? Em capítulo 9, de 9 até 11, ele começa a responder outra pergunta que se levanta, pode se levantar mais? Irmão Paulo, você está dizendo que eu estou seguro em Cristo, e Cristo não vai voltar atrás na sua promessa para comigo. Muito bem, mas Deus não voltou atrás na sua promessa com Israel? Porque Deus prometeu muita coisa a Israel e não voltou, e depois parece que voltou atrás, né? Porque aqui em Israel, olha a situação de Israel nesse momento, até aquele momento, vivendo na terra,
Tinha uma terra chamada, mas um povo muito disperso, e a terra sob domínio de Roma. Então Deus não tinha cumprido com a sua promessa. Parecia. Então ele vai responder isso. E ele vai, e no início e no final, aí capítulo 12 já vai começando a falar sobre nossa vida como crente, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e coisas mais práticas. Mas de 9 a 11 ele vai explicando essa questão de Israel. Aí versículo 9, ele diz em Cristo, capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência do Espírito Santo, tendo grande tristeza e contínua dor, isso, no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. Está falando de quem? Dos meus irmãos, que são judeus. Lembra que o apóstolo Paulo é judeu, ele nos lembra isso também, daqui a pouco. Por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, ele está falando de pessoas que são israelitas, certo? E descendência física de Abraão. Versículo 4, que são israelitas, dos quais interessante, essa palavra é importante, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Ele diz, esses meus compatriotas, esses meus irmãos segundo a carne, ainda a esse pessoal segundo a carne pertence às promessas. Quais promessas seriam? As promessas incondicionais que Deus havia feito a Abraão muitos anos atrás, muitos séculos, inclusive e principalmente a promessa da terra. Aí ele continua, versículo 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, e qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Aí ele continua fazendo uma distinção entre a descendência física e a descendência espiritual de Abraão. Isso é muito importante. A descendência física são todos os descendentes físicos. A maioria da descendência física de Abraão hoje está fora dos caminhos do Senhor. Está em rebeldia, desobediência, rejeitando Jesus Cristo. Enquanto isso, todos nós, como nós olhamos agora em Gálatas, todos nós que somos que somos salvos em Jesus Cristo, somos descendência espiritual de Abraão, pai da fé. Então, você pode perguntar, pastor André, a igreja é igual a Israel? Nesse sentido, sim. No sentido espiritual, nós somos salvos da mesma forma, nós fazemos parte do mesmo povo de Deus, nesse sentido, que todos nós somos salvos pela nossa fé na pessoa, na obra de Jesus Cristo. Todos nós somos Israel. Esse é o ponto de Paulo em Romanos capítulo 11. Então, nesse sentido, ele disse, Deus não está sendo infiel para com a sua promessa. Mas a pergunta pode ser levantada, mas então, essa promessa da terra, como é que ficou? Porque, como nós vimos, foi confirmado, foi feito, depois confirmado várias vezes que no Antigo Testamento, que essa promessa da terra é incondicional. E como é que nós vamos justificar isso? Romanos capítulo 11, versículo 1. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aqui o apóstolo Paulo dizendo, eu sou crente em Jesus Cristo. Então, e judeu, então prova que Deus não rejeitou totalmente, porque aqui eu, um remanescente do povo de Israel, crendo em Jesus Cristo. Mas além disso, e começando em versículo 25, porque não quero, irmãos, isso é muito importante, isso faz cair por terra toda essa teologia como é que eu falo em inglês? Replacement. Substituição. Substituição. Você não é o baby que eu estava assim referindo. Mas é substituição. Muito obrigado. Essa teologia de substituição, o que a igreja substitui em todos os aspectos da nação de Israel, essa passagem faz cair por terra. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo,
para que não presumais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos judeus haja entrado. Versículo 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. Ouviram ali? Então, Deus tem aberto, e graças a Deus, esse tempo em que nós vivemos, em que o Evangelho, os olhos dos judeus estão sendo cegados, e Deus tem espalhado o seu Evangelho entre os gentios. Graças a Deus, porque eu estou aqui fruto disso, e todos nós estamos aqui fruto disso. Mas nós não devemos presumir que isso vai durar para sempre, porque ele diz: quando aqui, até que a plenitude dos judeus haja entrado. Existe um número X que Deus tem. Agora todos os gentios que vão entrar, já entraram. E os olhos de Deus vai voltar para onde? Para a nação de Israel. E assim, todo Israel será salvo. Toda aquela nação, a nação como uma nação. Isso é o cumprimento de quê? É o cumprimento das profecias que nós lemos agora em Ezequiel, onde Deus diz: eu vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, não somente nos indivíduos, mas na nação como uma toda. E o mundo vai ver uma coisa que o mundo nunca pensou em ver, que a nação toda de Israel adorando a Jesus Cristo. Eu assisti, tem um comediante que eu curto muito nos Estados Unidos, e ele estava fazendo uma reencenação sobre o anjo que veio anunciar as boas novas para Maria e José e os pastores de ovelhas e os 3 reis magos. Assim, teologicamente não aconteceu dessa forma, mas era um comediante, então espero que. Aí ele estava falando boas novas, agora já nasceu, o mundo será cheio de suas notícias, e agora aí ele vai começando, e daqui para frente o povo vai celebrar, e o José fala: e como vai celebrar? E o anjo diz: vamos colocar árvores nas suas casas. Árvores? Que tem a ver isso? Nada. Aí ele vai falando, é muito engraçado. O ponto é o final, em que José nessa história sempre leva o triunfo. Ele diz: e o que o povo vai falar de mim? Aí o anjo diz: absolutamente nada. Mas aí no final José diz: mas pelo menos o povo judeu vai estar celebrando esse evento durante séculos. E o anjo diz: bem, não vai ser bem assim. Por quê? Porque o povo judeu tem rejeitado. O povo judeu não aceita Jesus Cristo. E notoriamente, e são pessoas, e não se enganam, porque tem algumas pessoas que vão para outro lado, que vão até dizer: não, o judeu não precisa realmente crer em Jesus Cristo, porque já é judeu, já é sobre promessa negativa. Os judeus sempre foram salvos pela fé em Jesus Cristo, e hoje ainda mais precisam crer na pessoa de Jesus Cristo para ser salvo. O problema é que tem muitas barreiras culturais, históricas, que cegam os olhos do judeu para com isso. Graças a Deus tem alguns que são salvos, mas não são muitos, e não é a nação. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui, afirmando que foi profetizado no Antigo Testamento, é que virá um dia em que os judeus serão salvos, e segundo o profeta, esse momento irão habitar naquela terra que nós falamos. E é muito importante a gente manter isso em mente enquanto a gente vai ouvindo as notícias. Isso leva ao terceiro estudo, que vai ser: e agora? O que pensar sobre a nação de Israel que está lá? E a próxima vez que o irmão vai nos faltar, nós vamos tratar sobre isso, certo? Sobre essa questão da nação de Israel, como está lá agora. Você pode